Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Gabinete de Combate à Desinformação dos Estados Unidos, que foi chutado pelo Elon Musk. Tá? O Elon Musk conseguiu pressionar o Congresso mesmo antes do Trump tomar posse. Tá? O Trump ainda não tomou posse, vai tomar posse no dia 20 de janeiro, mas já estava sendo votado o orçamento do ano que vem lá na Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, né? A Câmara dos Deputados deles lá. E o Elon Musk, a pressão dele fez com que os deputados tirassem todo o orçamento desse órgão, basicamente acabando com o órgão de combate à desinformação, né? Isso seria uma boa notícia se você pensar, porque esse negócio de desinformação é uma besteira mesmo, é só censura de países, né? Mas nesse caso específico existe um porém nessa história. Por quê? Porque esse órgão fazia principalmente o combate à desinformação russa e chinesa. E, de fato, esses países encaram esse tipo de coisa como uma atividade importante, né? A Rússia tem feito muita propaganda nesse sentido. Afinal, é preciso ter órgãos de combate à desinformação nessa situação? Eu vou falar para vocês que eu acho que não, tá? Eu acho que é bom que a Rússia e a China gastem muito dinheiro com desinformação, porque a verdade é que eles estão desperdiçando dinheiro. Na era da informação descentralizada e distribuída, essa desinformação que eles tentam colocar na internet acaba não tendo muita eficiência, acaba sendo extremamente ineficaz, eles acabam gastando uma montanha de dinheiro sem conseguir mudar nada. Ficam igual o Lula. O Lula fica com o gabinete petista da desinformação dele, tentando dizer que não, que é o mercado que está acabando com a cotação do dólar e não sei o que lá e coisa e tal. Mas todo mundo sabe, o culpado é o Lula. Só não sabe isso quem não quer saber. Quem quer ter opinião errada, vai ter opinião errada sempre, não tem como mudar isso, né? Vamos entender esse caso aqui desse gabinete de desinformação, porque eu acho que no final das contas foi uma boa pedida, por mais que você fique sem o combate à desinformação russa. Essa notícia foi sugerida por Vou Escolher Sua Pauta Quando Eu Quiser, Felipe Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, com a pressão do Elon Musk, os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, fecharam a Agência de Combate à Desinformação. O Congresso decidiu não renovar o orçamento do órgão de 61 milhões. Para quem não acompanhou essa história, nos últimos dias lá nos Estados Unidos, o Congresso estava votando o orçamento do ano que vem. Como, aliás, deveria fazer todos os congressos do mundo, né? O daqui do Brasil ainda nem aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido aprovada em julho, não foi aprovada ainda, e aí o orçamento que deveria ser feito com base na LDO vai ser feito junto com a LDO, vão votar as duas coisas juntas, ou seja, uma lambança completa, um crime de responsabilidade claro do governo Lula nessa questão do orçamento, né? Mas enfim, lá nos Estados Unidos eles estão fazendo a coisa certa, estavam votando o orçamento. E havia um grande pacote de orçamento, era uma lei muito grande realmente, dando financiamento para um monte de coisas. E o pessoal do Trump reclamou, falou, não, pô, que negócio é esse, que absurdo é esse do Biden poder fazer essa lei e coisa e tal. E bem, na verdade, ainda é o Biden o presidente, né? O Trump, por exemplo, ele também passou leis de orçamento no ano anterior a ele sair, em 2020, ele ainda aprovou o orçamento de 2021, por mais que ele fosse o presidente de saída. Agora, a vantagem é que os republicanos são maioria na Câmara, então bastou o Trump puxar a orelha dos republicanos que a coisa mudou de figura. Os próprios republicanos deixaram para lá, cortaram a lei e ficou uma lei bem mais enxuta de orçamento, já cortando um monte de gastos, né? A maior parte dos gastos que foram cortados meio que não faz diferença, porque, né, coisa que não faria... A maior parte dos gastos do governo realmente não faz nenhuma diferença, né? Agora, uma coisa chamou a atenção, né? Essa questão da Agência de Combate à Desinformação, que foram cortados 61 milhões, né? E aí o pessoal está reclamando aqui porque o órgão foi inaugurado em 2016 pelo Barack Obama e que justamente tem a função de combater a desinformação lá fora, né? Então ele faz várias coisas para garantir que a desinformação inimiga não prolifere no exterior e coisa e tal. E aí você tem duas visões dessa história, né? A visão número 1 é que isso daqui costuma significar besteira, porque o que é combater a desinformação se não você mandar a informação de uma outra forma, ou seja, não deixa de ser o mesmo tipo de coisa feito a desinformação e o combate à desinformação, é quase que a mesma coisa. É a chamada guerra da informação. Guerra da informação é isso mesmo. Os países tentam colocar os seus pontos de vista e a guerra da informação existe também entre pessoas, entre
empresas, entre entidades quaisquer, né? Todo mundo quer botar o seu ponto de vista e você coloca as informações de uma maneira que você acha que vai ter sucesso nessa guerra, né? Enfim, e essa coisa de dizer que é desinformação, eu já falei para vocês que isso é uma besteira. Guerra da informação tipicamente é guerra só de ataque. Toda vez que você tenta ver movimentos de defesa, saibam que eles são piores do que você não fazer nada. Então, por exemplo, agência de checagem de fato. Isso é uma tragédia, é jogar dinheiro fora. É pior do que jogar dinheiro fora. Por quê? Porque muitas vezes, quando um fato sai numa agência de checagem de fatos, as pessoas ficam sabendo do fato pela agência de checagem de fatos dizer que é falsa. E isso é ruim, porque as pessoas tomam conhecimento daquela informação do mesmo jeito. Então não adianta esse negócio de tentar se defender, tentar dizer que as coisas é falsas. Não, isso aí é falso, não sei o que lá. Não, a guerra da informação é uma guerra só de ataque. Você bota suas pautas, bota sua explicação, bota sua informação correta lá, e no final das contas, aquela que tiver mais validade, aquela que for a informação correta de verdade, vai acabar ganhando de qualquer forma. É o que eu falo para vocês, a desinformação é muito ineficiente economicamente. Na verdade, ela se mantém por si só. Não necessariamente as pessoas acreditam imediatamente na verdade, mas a tendência com o tempo é que elas vão descobrir o que é a verdade. A verdade ela está ali, ela existe, né? Ela é uma coisa real, né? Acaba pegando para as pessoas isso. Então, esse negócio de achar que tudo é narrativa, uma guerra de narrativas totalmente aberta, isso é falso, né? Tem que ter base na verdade nessa história. Agora, que vão haver narrativas, sempre vão haver narrativas, né? E aí eles estão dizendo aqui, estão criticando muito, porque ele era esse centro que foi retirado, era o responsável por combater a desinformação russa na guerra da Ucrânia. E bom, a verdade é a seguinte, a desinformação russa na guerra da Ucrânia, muita gente achou que os russos iam ter uma capacidade de influenciar o Ocidente, coisa e tal, e não conseguiram não, tá? A verdade é que eles tiveram um fracasso enorme nisso daí. Mesmo pagando caro por pessoas muito influentes, como Tim Pool, Elon Musk, mais um monte de gente que está na equipe do Trump aí, que claramente foi pago pela Rússia para fazer propaganda russa, mesmo tendo um time de peso desse jeito, eles não conseguem influenciar a opinião americana. A imensa maioria dos americanos, inclusive os republicanos que votaram no Trump, são favoráveis à Ucrânia, entendem a Rússia como agressora e esse tipo de coisa, né? Na Europa, então, eles falharam completamente. Foi uma surpresa para muita gente, tá? Porque muita gente imaginava, muita gente tinha essa ideia de que a Rússia tinha uma desinformação muito boa. Mas de onde é que vem essa ideia? Essa ideia vem do fato de que a Rússia tinha, de fato, uma desinformação muito boa, uma capacidade de desinformação muito boa na época da informação centralizada. Como é que a Rússia fazia isso? Ela tomava os grandes veículos de mídia, os grandes jornais. Aí é muito mais fácil para o Putin, né, para a Rússia. É o que eu falo para vocês. A informação descentralizada e distribuída dificultou esse negócio de desinformação. O pessoal acha que não, que agora você tem fake news na internet, que os russos fazem manipulação. Não, os russos sempre fizeram manipulação. A diferença é que agora na internet você percebe a desinformação deles, você percebe as fake news dele. Antigamente, por exemplo, esse movimento ambientalista todo é tudo criação dos russos. Os russos queriam manter a Europa dependente do gás russo, criaram todo esse movimento verde de mudanças climáticas, e até hoje tem gente que acredita nesse troço, até hoje tem gente que fala que não, porque ciência, não, porque ciência é o caralho, isso é desinformação russa que fez esse negócio todo, dizer que fracking, no Brasil tem gente que acredita que fracking polui o meio ambiente, que fracking é ruim porque polui o lençol freático, não sei o que lá, mentira, os Estados Unidos faz fracking em tudo quanto é lugar. Aí teve um lugar ou outro que deu problema, pode ter acontecido em algum lugar que tenha um problema, mas foi a minoria da minoria e foi consertado rapidamente. Hoje em dia, todo o petróleo americano é tirado por fracking, ou a maior parte dele é tirado por fracking, e é excelente, a coisa funciona muito bem, é muito rápido. Se o Brasil adotasse o fracking seria ótimo, mas não adota por quê? Porque a desinformação russa colou aqui. Colou como? Colou na internet? Não, colou nos meios centralizados. Colou com ONG, colou com jornais, Globo, Folha. Isso os russos conseguem fazer desinformação fácil, porque eles vão lá, compram um jornal, pagam caro, eles têm dinheiro, né? Eles têm muita grana do petróleo, eles pagam o jornal e aí conseguem fazer a desinformação. Então eu acho uma besteira. Agência de desinformação, eu concordo que é uma besteira isso. Ah, mas a China está gastando não sei quantos bilhões. Essa notícia aqui não é nova não, tá uma notícia antiga, tem mais de um ano, que diz que a China gasta bilhões em desinformação a favor da Rússia, diz um enviado americano, não sei o que lá. Que bom que gasta, está jogando dinheiro fora, porque a desinformação russa já foi boa. Ela era eficiente quando era na época da informação centralizada.
quando ele comprava meia dúzia de jornais e conseguia influenciar a opinião de uma nação inteira. Né? Esse era o problema, esse é a raiz do problema. A informação centralizada, a informação como existia no Brasil até, sei lá, 2010, é muito fácil, é muito frágil, é muito fácil você fazer desinformação. Você compra os jornais, você tem que ter dinheiro. Aí você compra os jornais, compra o jornal, quero dizer, compra a linha editorial do jornal, paga para a galera socialista falar a merda que você quer que ela fale, e essa galera socialista vai lá falar a merda que você quer que ela fale, e isso vai influenciar por quê? Porque as pessoas não tinham outras fontes de informação. Com a internet, que as pessoas têm um monte de fonte de informação, essa desinformação russa acabou que não vai a lugar nenhum. E esse é o problema, né? Você já viu o Lula falando várias vezes que a comunicação do governo tem problema, a comunicação do governo não está funcionando. O que ele quer dizer com isso? Ele usava a mesma estratégia de desinformação que os russos. Cooptava os grandes jornais da mídia tradicional e conseguia botar a mensagem dele com muita facilidade, não tinha contestação. Então o problema do Lula é justamente que na era da informação descentralizada você não tem mais isso, você não consegue mais manipular a opinião pública, né? Então, eu acho que não vai fazer diferença daqui. Eu espero que a Rússia continue gastando muito dinheiro com desinformação, que a China continue gastando muito dinheiro com isso, porque não vai dar em nada. Estão perdendo dinheiro à toa no final das contas. Na era da informação descentralizada e distribuída, só uma meia dúzia de mané que ainda acredita em alguma coisa de Rússia, de China, desse tipo de coisa, né? O pessoal fala aqui, ó, até aqui, ó, para alguns países africanos, e eu incluiria aqui também países sul-americanos, né? A Ucrânia é uma coisa lá longe, eles acreditam que eles não estão tendo atenção suficiente do Ocidente nesse período. Isso faz com que eles queiram acreditar na desinformação russa, ou seja, que eles caiam na desinformação russa. A verdade, nesse caso, é o que eu falo, se a pessoa quer acreditar na mentira, ela vai acreditar de qualquer jeito, aí não é questão de informação ou desinformação. Aí a pessoa já está predisposta para aquilo mesmo, né? Então uma ilusão esse negócio de que a desinformação russa é uma coisa importante, não é, eles não conseguem nada, da mesma forma que o PT aqui no Brasil não consegue nada em termos de desinformação. Eles tentam, eles adorariam fazer, já fizeram muito no passado, hoje em dia não funciona mais, graças à informação descentralizada e distribuída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.